Ouça agora uma palavra de fé, com o pastor Rogério Postigo. E vamos juntos aqui estudar o que a palavra de Deus vai nos ensinar no dia de hoje. E eu começo com você em 1 Samuel 30, que nós começamos, na verdade, vamos dar continuidade a esse assunto. E ele começa no verso 1 dizendo: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui e ouvir aqui com atenção. Nós estamos vendo que Davi viveu um momento muito difícil da vida dele. Todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida. O Senhor não nos enganou, não mentiu para ninguém. Ele diz para nós: no mundo tereis um mar de rosas. Não foi isso que ele disse? No mundo você vai viver de vento em polpa, vai ser só alegria. Não foi isso que ele ensinou? Não. Ele diz: no mundo tereis o quê? Tereis aflições. A gente não quer, a gente não gostaria, mas nós somos sujeitos a enfrentar as aflições da vida. E às vezes essas aflições, essas dores, essas angústias, esses problemas vêm até de onde a gente não espera. E às vezes esses problemas maiores são exatamente dentro de casa, com a própria família. Às vezes não é a família de sangue, às vezes é a família da fé. Às vezes é aquele colega que você tanto ajudou, que te dá uma apunhalada pelas costas. É aquela amiga do seu coração que te trai e que quer te prejudicar a todo custo. É aquela pessoa que você diz: eu não esperava dessa pessoa. E às vezes vem isso. Então no mundo tereis o quê? Aflições. A gente vai ter que enfrentar aflições. Nós temos que lidar com pessoas que infelizmente são difíceis. Problemas e mais problemas. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Verdade, você também não sabe o que eu estou passando. Quem tem problemas? Levante a mão. Falta a mão, tem que levantar um pé. Não levanta os dois, senão eu caio. A gente tem problema para resolver, pessoal. A gente tem aflições para enfrentar. A gente tem adversidades para superar. Tudo isso neste mundo. Pastor, eu queria, sabe, que Deus tirasse todas as aflições da minha vida. Bom, não foi isso que Jesus orou em João 17. Vamos ver o que Jesus orou em João 17? Vem comigo lá. Evangelho de João, capítulo 17. O Senhor Jesus, nesse texto bíblico, fala muito claramente aqui das dificuldades que se enfrentaria no mundo, né? E ele diz assim, começo com você lendo João 17, versículo 12 em diante. Na sua oração ele diz para Deus assim, vamos começar no 11 que fica melhor. Ele diz assim, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Então o que Deus está dizendo para mim e para você? Que aqueles que são deles serão amados nesse mundo? Não. Serão o quê? Serão o quê, pessoal? Está escrito, Jesus falou. Deles a tua palavra. Você recebeu a palavra de Deus? E o mundo fez o que conosco? Os odiou. A Bíblia diz que nós vamos ser o que no mundo? Odiados. É isso que nós vamos ser nesse mundo. Nós não vamos ser amados, nós vamos ser odiados por esse mundo. E ele diz mais, porque não são do mundo. E nós somos odiados exatamente porque nós não somos do mundo. Aqueles que do mundo são, nos odeiam. E ele continua, assim como eu não sou do mundo. Aí verso 15, o que ele diz? Não peço que os tire do mundo, mas que faça o quê? Que os livre do mal. Então a oração de Jesus ao Pai foi: Pai, eu não peço ao Senhor que o Senhor tire eles do mundo, não, mas que o Senhor os livre do mal, sim. Então Deus está certamente atendendo a oração que o Senhor Jesus fez. Ele vai nos livrar do mal. Amém? Ele vai nos livrar do mal. Mas no mundo nós vamos enfrentar adversidades. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não somos, como Jesus não era. E aí nós vamos enfrentar as adversidades nessa terra. Volta comigo lá para 1 Samuel 30. Aí continuemos com atenção. Diz a palavra então que o Davi e os seus homens choraram muitíssimo. Choraram, até não ter nem força para chorar mais. Então não havia mais lágrima, não havia mais força, eles foram esgotados com aquilo que estavam passando. E a Bíblia diz mais para nós, que mais que a Bíblia relata para a gente. Ele diz assim, versículo 5, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de fazer o quê? De apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou em quem? No Senhor, seu Deus. Olha para mim aqui, preste atenção, que aqui está o nosso recado de hoje. Então quer dizer que aqueles homens, os valentes de Davi, que Davi encontrou naquela caverna de Adulão, que eram homens falidos, eram homens depressivos, eram homens derrotados, eram homens cheios de problemas. Davi os encontrou, deu a eles a palavra, eles se levantaram, se uniram a Davi e tornaram-se nos valentes de Davi. Homens que Deus capacitava nas batalhas e que dava a eles vitória nas suas batalhas, ao lado de Davi. E que agora, quando eles veem os seus filhos, suas filhas, suas esposas, que tinham sido sequestradas, levadas pelos inimigos, e eles não tinham mais as suas famílias, perderam os seus bens, perderam tudo, naquele momento eles se revoltaram contra quem? Contra os inimigos que sequestraram suas famílias? Não. Se revoltaram e se rebelavam contra quem? Contra o líder deles. Contra Davi. Sabe, é aquela história que alguém tem que pagar o pato. Alguém tem que ser culpado. Mas contanto que não seja eu, então o culpado é todo mundo. Então a pessoa começa a se fazer de vítima. E ela acha que o A, o B, o C, o D, o E, o F, o alfabeto inteiro é culpado. Então ela tem que achar um culpado. Lá estavam os valentes de Davi procurando um culpado e agora acusavam a Davi da perda das suas famílias. Ah, mas pastor, mas esses valentes estavam ao lado de Davi na batalha, sim. Mas não foram só eles que perderam a família. Davi também tinha perdido. Davi também perdeu as suas esposas, que naquele tempo ele tinha duas, perdeu os seus filhos também, tanto quanto os outros.
Davi era tão vítima da situação quanto eles. Mas eles queriam arrumar um culpado. E queriam agora matar Davi. Queriam apedrejar o Davi, porque as suas famílias haviam sido levadas cativas. Preste atenção, observe, que a gente tem que identificar o verdadeiro inimigo nos momentos de angústia. Nas angústias, às vezes a gente culpa quem não tem que culpar. A gente acusa quem não tem que acusar. A gente condena quem não tem que condenar. E aí o capeta, que é o causador do negócio, muitas vezes passa ileso, como se ele não tivesse nada a ver com o negócio. Aí a gente se revolta, a gente se magoa, a gente se chateia, a gente fica com raiva, a gente fica com ódio de pessoas que às vezes não tem nada a ver com a história. Mas o inimigo engana. E aí você veja que aqueles que deveriam se juntar a Davi e lutar junto com Davi, se rebelavam e se revoltavam contra Davi. Infelizmente, o demônio veio gerando toda essa situação. E é comum na Bíblia, a gente encontra isso. Isso me faz lembrar de Estevão. A Bíblia fala de Estevão no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, no verso 55 ao 60. Ele vai falar do Estevão. E a Bíblia mostra para a gente que Estevão, ele foi abandonado por aqueles que ele tanto ajudou. Estevão foi um evangelista e tanto. Ganhou muitas almas, levou muita gente a Deus, conseguiu abençoar muitas vidas. E agora, quando ele é perseguido porque ele falou a verdade, porque ele anunciou a palavra de Deus, e aqueles homens ficavam revoltados contra ele, e não aceitavam o que Estevão falava, e aí eles se levantaram contra o Estevão. Vamos ver o caso, vale a pena a gente ler. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos 7, versículo 55. Que diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, que era o Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, olha só, e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, na verdade, morreu. Então o Estevão perdeu a vida neste momento, e aqueles que ele havia levado a Cristo, não apareceu um não. E aqueles que acusavam, não apareceu nenhum não. Os que foram beneficiados pelo Estevão, não apareceu nenhum. Só os acusadores. E ele foi apedrejado até a morte injustamente. Por quê? Porque ele disse assim, no verso 51, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ele falou a verdade. Eles haviam perseguido Jesus, haviam levado Jesus à cruz do Calvário, e ele falou a verdade, mas a verdade doeu no coração lá e fez com que aquele povo usado pelo capeta se levantasse contra o Estevão e tirasse a vida de um homem inocente. Infelizmente, então você veja que batalha enfrentou ele. Ele era um servo de Deus, um homem usado por Deus. Mas infelizmente, teve quem se levantou contra ele. Volta comigo lá no 1 Samuel 30. Então o que nós estamos vendo? É que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Aí diz o versículo aqui de número 6.
E Davi muito se angustiou. O que é angústia, pessoal? O que é angústia? O dicionário diz que angústia é uma mudança de humor, é uma tristeza, às vezes um sentimento de culpa, um mal-estar, uma dificuldade de respirar, uma pressão no peito e às vezes até dor. A angústia gera tudo isso. Tem gente que no momento de angústia começa a sentir dor no peito. No momento de angústia, a pessoa é abatida por uma enorme tristeza, por uma mudança de humor muito grande. É um momento de angústia. Quando ele vê aqueles que eram seus valentes, aqueles que lutavam ao lado dele, se levantando contra ele, ele muito se angustiou. Bateu uma angústia dentro dele. Como talvez em algum momento o seu coração também já ficou angustiado. Por alguma razão. A Bíblia diz para nós no livro de Naum, capítulo 1, verso 7. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Naum capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amém? Diga comigo, o Senhor é bom. Ele é bom, pessoal. Ele é bom. O Senhor é bom. E Ele é um refúgio em tempos de angústia. Então, no momento de angústia que enfrentarmos, quem será o nosso refúgio? O Senhor. O Senhor será o meu refúgio. O Senhor será o meu refúgio. Amém? Então, se você enfrenta um momento de angústia na vida, saiba, existe Ele, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que será sempre o seu refúgio. No momento de angústia, apegue-se a Ele. Não tem outra saída. A gente tem que ir a Ele. A gente tem que se voltar para Ele. O salmista, no Salmo 120, verso 1, diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Então Davi enfrentou momentos de angústia, e ele relatou para nós no Salmo 120, verso 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Então, se o salmista também passou por angústias, e ele clamou e Deus lhe respondeu, nós vamos clamar e Deus vai nos responder também. O que te angustia? Ver o teu filho em caminhos errados? Teu casamento numa crise? Uma dificuldade financeira que tenta lhe abater? Um problema de relacionamento entre os seus? O que é que está te trazendo angústia? Lembre-se, o Senhor é bom e um refúgio em tempos de angústia. Ele é o meu refúgio no tempo da minha angústia. Amém? Amém ou não? Ele é para você também? Ele é um refúgio. Na hora da angústia, Ele será o refúgio que você precisa. Ele é o refúgio que você tem necessidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Segundo aos Coríntios 12, 10 diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Então nós somos fortes. Davi, no momento de fraqueza, no momento de angústia, no momento de fragilidade, o que é que Davi fez? Diz o versículo para nós aqui no verso de número 6. 1 Samuel 30, verso 6. O que é que Davi fez? Davi se esforçou, diz o final do versículo. Se esforçou em quem? No Senhor seu Deus. Vamos nos esforçar no Senhor nosso Deus. Ele vai nos dar força. Ele vai nos dar capacidade. E Ele vai nos fazer vitoriosos nas angústias. Amém? Você ouviu uma palavra de fé com o pastor Rogério Postigo. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @pr.rogériopostigo e @IIGDBHMG.